Um tema que vira e mexe acaba causando alguma inquietação nas famílias é quando elas pensam no reflexo que o casamento dos filhos, ou se eles já forem casados, os reflexos que um divórcio pode acabar causando na estrutura patrimonial das famílias. E de fato, há mesmo razão para essa inquietação. Mas por que isso? Porque, dependendo do regime de comunhão que os filhos escolherem ao se casar, todo o patrimônio que um dia eles vão herdar dos pais acabará sendo compartilhado com os cônjuges. Você quer um exemplo? Se o regime escolhido no casamento for o de comunhão universal, por exemplo, tudo que os filhos receberem dos pais, ou tudo que eles adquirirem por eles próprios ao longo da própria vida, acabará sendo dividido em condições iguais com os cônjuges. Exatamente isso, ok? Isso é uma regra lá do artigo 1667 do Código Civil. Lá diz que o casamento em regime de comunhão universal de bens implica na comunicação de todos os bens, tanto os existentes quanto os futuros. Bem, a gente sabe que a escolha do regime de comunhão não é exatamente uma questão puramente lógica ou estritamente racional. Ela depende de muitos fatores. Eu diria o seguinte: fatores sociais, amor, a paixão do casal, a educação das pessoas, a informação que elas têm sobre essa questão específica e até mesmo a religião pode influenciar nessa definição. Portanto, não é só de lógica que o mundo vive. Mas e se eu te disser que quando se cria um sistema de holding familiar, essa é uma preocupação que deixa de existir nas famílias, você acreditaria? Pois é, pode acreditar. Quando se cria o sistema, o patrimônio dos pais ele ficará a salvo dessas questões, porque pouco importará o regime de comunhão que os filhos decidirão adotar ao se casarem. Essa escolha acabará sendo só dos filhos, porque isso não influenciará em nada, em absolutamente nada no seu patrimônio, ok? Eu posso lhe assegurar, é tudo muito simples, mas aqui você vai precisar entender um pouco do conceito geral que rege o tema, ok? Me acompanhe que eu vou te explicar isso de forma rápida e bem clara. A coisa funciona mais ou menos assim. Você vai pegar os seus bens e vai passar todos para uma pessoa jurídica, ok? Nesse momento, aqueles bens que eram seus, eles deixam de ser, porque eles passaram a ser de propriedade dessa pessoa jurídica. Aí você deixa de ser dono dos bens, mas passa a ser dono dessa pessoa jurídica. Ela é que vai passar a ser a dona daqueles bens que eram seus. Até aqui tudo bem? Consegue acompanhar? Pois bem, depois disso, você doa as cotas dessa pessoa jurídica para os seus filhos. E nesse momento é que o sistema começa a prever diversas regrinhas que permitirão que você vai seguir controlando tudo como se ainda fosse o dono da pessoa jurídica. Você doou tudo para os seus filhos. Aí começa também a entrar em prática o plano de sucessão dessa família, ok? Torna desnecessário o inventário, porque você já não é mais proprietário de nenhum bem, não tem nada mais em seu nome, acaba não justificando a abertura de inventário na hipótese de morte. Observe o seguinte: o pulo do gato, aquele que vai resolver a questão do regime de comunhão do casamento dos filhos, ele vai ser dado quando você fizer a doação das cotas da pessoa jurídica para eles. Lembro e volto a dizer, você não vai doar mais aqueles bens que eram seus, você vai doar as cotas da pessoa jurídica. Os bens já pertencem a ela, à pessoa jurídica, não mais a você. Tá ok até aqui? Então vamos lá. Vai ser nessa hora da doação que você vai criar uma cláusula de incomunicabilidade das cotas que você está doando para os seus filhos. Pronto. Aí estará criada a camada de proteção dos seus bens que tornarão eles imunes ao casamento e à separação dos seus filhos e que independerá do regime de comunhão de bens que eles escolherão. Não te falei que era simples? É bastante simples. Obviamente que há muito mais do que isso que se pode, não só que se pode, mas que se deve fazer para proteger os seus bens. Tudo vai depender do que exatamente você deseja, daquilo que você quer. Então, quer entender mais sobre esse assunto? Eu sou Sérgio Palomares, advogado, e vou realizar uma palestra online sobre planejamento patrimonial da família. Se inscreva, eu gostaria de te encontrar por lá, ok? Um forte abraço e até breve.